Os Mensageiros, 25 de janeiro nos cinemas. Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Boa tarde, com muita alegria, com muita satisfação. Damos as boas-vindas a todos vocês que nos estão assistindo dos dois lados da vida. Nunca nos esqueçamos, né? E a nossa casa, com muita alegria, tem a comunicar que nós estamos com as inscrições abertas para o ESD na modalidade presencial, né? Então, nós já sabemos que está esse carnaval aí no meio, tudo incomodando um pouquinho. Então, as inscrições foram prorrogadas até o dia 20 de fevereiro, tá? Podem olhar no site da Comunhão Espírita, na parte de estudos doutrinários, e você pode fazer a sua matrícula, que é para ser feita à distância mesmo, não precisa vir à casa. Você vai lá, escolhe lá a sua turma, seu horário, tá bom? Ainda temos vagas para as turmas de segunda e de terça-feira às 16 horas, para as turmas de quarta às 8 horas da manhã e para as turmas de sábado às 10 horas da manhã e às 19 horas. Outra atividade que também está com suas inscrições abertas é a mocidade, que engloba jovens dos 18 aos 22 anos. Também estamos com as nossas inscrições abertas. De forma semelhante, vocês podem encontrar maiores informações no site da Comunhão Espírita. Isso posto, temos que registrar nossa alegria de termos aqui o nosso irmão Edmar, que vai nos presentear com uma reflexão com dois temas importantíssimos: a caridade e a humildade. Então ele vai passear aí pelo Evangelho, vai passear pelo Livro dos Espíritos e outras citações, com certeza. Mas antes da gente passar à palestra do Edmar, eu peço a todos que quem puder sentar-se, sentem-se, né? Fiquem bem à vontade. Quem se sentir à vontade, feche os olhos, inspire profunda e suavemente. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto. Obrigado, Senhor, Pai de infinito amor, de infinita bondade. Obrigado, Senhor, porque nos destes o dom da vida. Obrigado porque nos concedeste a presença do Cristo Jesus, que nos concedeu o Evangelho, essa divina mensagem que a todos nós orienta. Obrigado, Senhor, também pela vinda do codificador Allan Kardec, que nos iluminou um pouquinho mais, nos revelou um pouco mais o vosso plano divino para cada um de nós. Obrigado, Senhor, que as reflexões de hoje cheguem à nossa razão, mas também ao nosso coração. Que compreendamos a caridade como uma necessidade permanente, cada vez maior, para a criação de equilíbrio, paz e harmonia entre todos os irmãos. E que saibamos vivenciar a caridade cada vez mais com humildade, pois somos todos filhos do mesmo Pai, vosso. Permaneça, Senhor, conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Edmar, infelizmente, são só 30 minutos. Fica à vontade. Boa tarde, meus irmãos. É uma honra e alegria aqui estarmos nessa casa de oração
abençoada por Deus, para juntos refletirmos sobre o tema de hoje: caridade e humildade, virtudes fundamentais, que devemos compreendê-las e vivenciá-las em nossas vidas, por serem princípios norteadores do cristianismo. Assim, convido a todos para aproveitarmos esse momento de forma que essa reflexão leve sempre à vigilância dos bons pensamentos, das boas ideias, ajudando-nos a fazer melhores escolhas. Esses ensinamentos estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, e no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Além de o Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos, parte 3, as leis morais, capítulo 11, questões 886 e seguintes. Que compreensão efetiva devemos ter sobre essas duas virtudes, caridade e humildade? E pergunto-vos, o que Jesus espera de nós? Ele espera que compreendamos os ensinamentos trazidos no Evangelho e a consciência de que estas virtudes apresentam-se como sendo o caminho da felicidade eterna. O Evangelho já nos diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Então, meus irmãos, não basta sabermos os conceitos de caridade e humildade. É necessário que aprofundemos na compreensão para senti-las na vivência, com aplicação efetiva nas oportunidades cotidianas. Isso nos faculta o exercício da nossa reforma íntima, ou seja, da nossa melhora interior. Faz-se necessário, então, que relembremos das outras virtudes citadas por Jesus nas passagens trazidas por ele no Sermão do Monte, quando disse: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaríeis que fizesse a você. Assim, meus irmãos, nesses ensinamentos estão contidas todas as virtudes que devem buscar o homem de bem para alcançar o reino de Deus em seus corações. No entanto, precisamos compreender a lei de amor, pois o amor é a base de todas as virtudes e a caridade a manifestação de puro amor fraterno. Jesus coloca a caridade como a primeira das virtudes e a única condição para a salvação.
Mas que salvação é essa que Jesus referiu? A salvação no sentido de felicidade, de viver bem, de viver em paz com as pessoas à sua volta. Dela trazem parte todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Por ser ela totalmente oposta ao orgulho e o egoísmo. No Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 11, Lei de Amor, Justiça e Caridade, na questão 886, Kardec faz a pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendida por Jesus? A resposta: benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nesse sentido, o irmão Alírio Cerqueira Filho, no livro Fora da Caridade Não Há Salvação, discorre a respeito dessas 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. O que é benevolência? É o ato de ir ao encontro do bem. É o movimento de realizar o bem em todas as circunstâncias. É um estado de sentimento sempre desse movimento daqui para o outro. A indulgência para as imperfeições dos outros. Sermos tolerantes para com as dificuldades dos outros. E para sermos tolerantes para com os outros, necessitamos ser tolerantes para conosco. Ninguém dá ao outro aquilo que não se dá. A indulgência é aceitar que tanto nós quanto os outros somos criaturas imperfeitas. Estamos na Terra para nos aperfeiçoar. E o perdão das ofensas? Qual o significado de perdoar as ofensas? Para que perdoemos as ofensas, é necessário que exercitemos a mansidão e a humildade. Porque é o nosso orgulho ferido que gera o ódio, a mágoa, o ressentimento, produzindo o não perdão. Mas Jesus pediu mais. Amai os vossos inimigos. O que isso significa dizer? Perdoá-los. Pagar-lhes o mal com o bem. Pois o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Há muitas maneiras, de fazer a caridade que muitos de nós julgamos ser somente a esmola. Mas entre a esmola e a caridade há uma grande diferença. A esmola é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres necessitados materialmente, mas quase sempre humilhante tanto para quem a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado
E, além disso, disfarça-se de todas as maneiras, ou seja, sem alarde, sem dar publicidade. A beneficência sem exibicionismo tem um duplo mérito. Além de ser caridade material, é também caridade moral. Ela respeita os sentimentos do beneficiado. A caridade material deve ser praticada como faz o homem de bem, por compreender caridade de acordo com Jesus, ou seja, ir ao encontro do irmão, desafortunado materialmente, sem esperar que ele lhe estenda a mão, pedindo uma esmola. Dessa maneira, a ajuda será feita sem que o irmão se sinta constrangido. Reforcemos, meus irmãos. A caridade é uma manifestação profunda do amor fraterno. Um sentimento que nos leva a compreender a necessidade do outro e a agir em benefício do seu bem-estar. Kardec ressalta no Evangelho de Jesus que a caridade é uma virtude que deve ser praticada com humildade e despreendimento, sem esperar reconhecimento ou recompensa qualquer. Ela nos convida a sermos sensíveis às dificuldades do outro e agirmos com amor e compaixão, independente de qualquer diferença social, cultural ou religiosa. E a humildade? A humildade é uma virtude essencial para o nosso desenvolvimento moral. Ela nos ensina a reconhecer e compreender as nossas limitações, as nossas imperfeições. E nos lembra que estamos num processo constante de aprendizado e evolução. Assim podemos dizer que a humildade é a base para a nossa reforma íntima, ou seja, crescimento interior, pois permite abrir o nosso coração para as lições que a vida nos apresenta. Além disso, a humildade ajuda-nos a lidar com as paixões da soberba e do egoísmo, sentimentos que nos afastam da verdadeira compreensão moral e espiritual. Ao reconhecermos que somos todos iguais perante Deus, cultivamos a empatia e o respeito ao próximo. Dessa forma, a caridade torna-se genuína quando é praticada com humildade, e ela, por sua vez, ajuda-nos a enxergar o próximo com um olhar mais amoroso e mais compreensivo. O Evangelho diz: caridade e humildade, eis, portanto, o único caminho para a salvação. Um estado de felicidade, essa salvação. Egoísmo e orgulho, eis o caminho da perdição, da infelicidade, da doença, do sofrimento, da solidão. Ainda sobre caridade, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, traz. Farei a leitura. Então, um doutor da lei, se levantando, disse-lhe para tentá-lo: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos.
Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita, que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou. Pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma estalagem e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro. E lhe disse: cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos restituirei em minha volta. Qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. Meus irmãos, então toda a moral de Jesus resume na caridade e na humildade. E toda a lei dos profetas estão contidos nos 2 ensinamentos de amor a Deus e amor ao próximo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Pode-se dizer que tudo o que fizermos contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Façamos então uma revisão dos nossos comportamentos perante o próximo, entendendo que o amor e a caridade nos aproxima dele. E nessa relação, como nos sentimos? No sentido de amor a Deus e ao próximo. E o próximo, meus irmãos, ressalto isso aqui: aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos nós aqui que nos encontramos nesse auditório, toda a humanidade, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Pois, se cultivo indiferenças, ressentimentos, ódio, se a dor do próximo não me sensibiliza, se cultivo preconceitos, inimizades, pratico vingança contra o meu irmão, o meu amor a Deus está bloqueado. Se me julgo superior, melhor e mais especial que os outros, o meu amor a Deus também está bloqueado. A base é o amor. Ele nos salva do egoísmo e do orgulho. Repito, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Que isso fique bem gravado em nossas mentes e nossos sentimentos. Porque esse é o exercício diário, diuturno de cada um de nós. Assim, com esse estudo reflexivo,
compreendemos que todos os deveres do homem se encontram resumidos no ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação, que consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Dessa forma, é o ensinamento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra como no céu. Seremos, pois, reconhecidos pelo perfume da caridade que espalhamos ao nosso redor. Nada melhor exprime o pensamento de Jesus do que esse ensinamento moral de ordem divina. Agradeçamos a Deus por nos permitir desfrutar da luz do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, de nos ajudar a compreender os seus ensinamentos. Busquemos, pois, meus irmãos, compreender o profundo significado e consequências da vivência da caridade em nós, deixando que ela nos governe em nossas ações, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que pertençam. Estamos dispostos a seguir os ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, que pregou o amor incondicional e o serviço ao próximo? É muito consolador saber que a salvação, a nossa felicidade, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Mar. Minhas irmãs, meus irmãos, lembrando mais uma vez, nós estamos com inscrições abertas para o estudo sistematizado na modalidade presencial. Fiquem à vontade para entrar no site da Comunhão, na parte de estudos doutrinários, façam suas matrículas, que foram prorrogadas até o dia 20 de fevereiro, assim como também, para você que está entre 18 e 22 anos, nós estamos com as inscrições abertas para a Mocidade Espírita. Voltando agora à atividade da reflexão do Edmar, agradecer muito, né? Citações muito ricas, uma pesquisa muito rica para falar sobre caridade, para falar sobre humildade. Tem horas que a gente, num texto evangélico, a gente esquece umas coisas importantíssimas, né? Quando na palestra do Bom Samaritano, por exemplo, Jesus não fala se era um samaritano ou se era um judeu. Não interessa. É um homem, é um ser humano, né? Que normalmente as mulheres não viajavam sozinhas. Por isso que é um homem, senão ele teria dito hoje uma pessoa. Mas como na época quem viajava sozinho eram apenas os homens, ele falou, um homem descia de Jerusalém. E às vezes a gente esquece por que descia. Né? Por que descia? Porque Jerusalém fica num monte. É um monte, o Monte de Sião, que é dominante ali na região. Então é o ponto mais alto. Então, quando você vai a Jerusalém, quando você se aproxima de Jerusalém, você sobe. E quando você está descendo, é sinal que você já foi em Jerusalém e está voltando. Só para começar a conversar sobre esses detalhes que às vezes a gente esquece. Mas muito agradecidos, vamos passar agora, então, a nossa oração para encerrar os trabalhos de hoje. Então, meus irmãos, vamos aproveitar então esse momento, recolhendo
no nosso sentimento interior, na nossa intimidade, mentalizando a figura do Mestre Jesus, esse irmão querido que nos deixou esse legado do amor e tantos outros ensinamentos que vem a caridade, a humildade, e que possamos nessa reflexão, cada um de nós, fazer esse movimento em nós, de estarmos ao lado dos nossos irmãos, com os melhores sentimentos de amorosidade, de respeito, de compreensão. Porque só assim conseguiremos esse estado de felicidade que todos nós desejamos, que todos nós buscamos. Envolva, Senhor, todos os irmãos que se encontram aflitos, buscando um conforto em seu coração, para que ele possa ser iluminado com as suas luzes e intuído daquilo que melhor lhe trará. Envolva a nossa humanidade e possamos começar em cada um de nós a construção da paz. E que a alegria possa ser o sentimento constante em todos os dias e momentos de nossas vidas. Gratidão, Mestre, por nos permitir de aqui estarmos nessa tarde refletindo pelo seu Evangelho. Graças a Deus e a todos os irmãos, paz e luz. Paz e luz a todos vocês, meus irmãos. Então, com muita luz, com muita paz, voltamos às nossas atividades diárias, junto à família, junto ao trabalho. E que essa luz, que a espiritualidade sempre nos permite receber aqui, seja a nossa companheira. Que assim seja. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual